Uma outra informação importante. A Justiça de São Paulo autorizou a penhora de 10% do salário de um cidadão que é chefe de cozinha. Sabe por quê? Para quitar uma dívida que ele tinha lá com o ex-sócio. O professor doutor Fábio Guarieiro, professor da Faculdade da Massa, gentilmente aqui conosco. Professor, obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Eu que agradeço a oportunidade, Heraldo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Fábio, me diz o seguinte, é uma novidade essa decisão da Justiça ou não? É uma decisão curiosa, é uma decisão que chama atenção pela sensibilidade que o magistrado teve. Claro que cada caso tem a sua peculiaridade, tem suas características, né? E a gente passa a fazer um comentário com base nas notícias que nos chegaram. Mas, segundo foi noticiado, esse devedor tem uma dívida líquida, certa, exigível, junto a um credor, e a gente sabe que aqui no Brasil existe o princípio da execução real, ou seja, quem responde pelas dívidas são os bens do devedor, os bens presentes e futuros, sejam esses bens quais forem, inclusive se esses bens estiverem em posse de terceiro. E aí me parece que esse devedor, ele não tinha nenhum patrimônio no seu nome, alguma coisa nesse sentido, mas pelas redes sociais ele ostentava, né, uma vida muito confortável, uma vida de uma certa vaidade, de um certo luxo. E o único patrimônio que ele tinha ali disponível para pagar a dívida junto ao credor era o seu salário. Só que o salário, por lei, ele é impenhorável. Porque assim como existe o princípio da execução real, que diz que todos os bens do devedor respondem pelas suas dívidas, existe também o princípio da dignidade da pessoa humana do devedor, ou seja, certos bens não podem ser penhorados exatamente para que se garanta um mínimo de dignidade para toda e qualquer pessoa, mesmo sendo ela um devedor. E dentre esses bens que são impenhoráveis, um deles é o salário, por conta da sua natureza alimentar. A única exceção que se permite é a penhora do salário para pagar dívida de pensão alimentícia, que não é o caso deste processo em si. Mas o que chamou a atenção do judiciário? Soa como uma certa imoralidade, como uma certa injustiça, alguém que tem capacidade econômica, tem um alto salário, sendo esse salário, contudo, impenhorável, podendo pagar a dívida, não faz e ainda pelas redes sociais cultua uma vida suntuosa, uma vida de consumismo e tudo mais. Então, o que a justiça fez? Ela ponderou valores, ela quebrou esse rigorismo dessa regra da impenhorabilidade do salário e, agindo com uma temperança, com uma equidade, com um equilíbrio, determinou que, diante dessas características, o salário fosse uma determinada porcentagem penhorada, exatamente para se pagar o credor, que estava aí há um bom tempo querendo receber o seu crédito e não conseguia. Agora, Fábio, isso é uma exceção ou abre caminho para que outras pessoas também batam na porta da justiça e dizem, olha, eu quero também penhorar o salário do cidadão aí que não me pagou? Olha, tudo que é novo assusta, né? Tudo que é novo causa um impacto e essas novidades jurisprudenciais, elas fazem parte do universo jurídico. Não é de todo uma novidade, tá? Esse entendimento já era, de uma certa forma, utilizado na Justiça do Trabalho, principalmente para penhorar parte do valor de empregadores domésticos para pagar suas dívidas trabalhistas com empregados domésticos. Essa jurisprudência se consolidou um período, depois ela foi contrariada, mas o que acontece, Heródoto? O comportamento social ele é muito cíclico, ele se renova com o tempo. E as leis, por vezes, elas são estáticas, elas ficam estagnadas e não acompanham essa evolução comportamental. É onde cabe ao juiz ter esse papel ativista e agir com uma equidade, com um equilíbrio maior, porque, veja só, se nós temos um devedor que tem um alto salário, que não tem nenhum outro patrimônio no seu nome, e que usa o argumento de que o salário é impenhorável para não sofrer esse bloqueio do seu salário. Mas se ele comprova que, de fato, esse salário tem uma destinação muito importante, como um pagamento de uma prestação da casa, onde ele mora com a família, de um tratamento médico para algum parente seu que está doente, isso é uma coisa. Agora, quando o devedor tem um alto salário, se socorre do argumento de que aquilo é impenhorável, mas suntua nas redes sociais uma vida
de consumismo exagerado e não cumpre a sua obrigação moral e natural de pagar o credor, se nós aplicarmos a lei de forma nua e crua, no seu sentido literal, a lei, ao invés de causar justiça, vai causar injustiça. Então, me parece que, em circunstâncias como essa, o juiz está correto, sim, em ponderar valores, em ponderar princípios, e isso, de fato, abre uma oportunidade para credores, que estão na mesma situação e que se deparam com devedores que têm um perfil parecido, se socorram dessa decisão para fundamentar seu pedido, sim. Agora, Fábio, só para eu entender, a decisão foi no Tribunal de Justiça de São Paulo. Exato. Ela pode ser reformada lá em cima, em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça ou não? Nós temos o direito constitucional de ampla defesa contraditório, que garante para as pessoas, né, litigantes num processo, o direito de socorrer dos meios de defesa e recursos a ela inerentes. Esta decisão comporta recurso. A questão é se o recurso efetivamente vai preencher todos os seus pressupostos recursais, se o recurso vai chegar efetivamente até a instância superior, que seria o STJ, e se o recurso vai, de fato, convencer os ministros lá, né? Porque esse caso especial mostra um conflito ideológico, né, entre as justiças de primeira e segunda instância. Pelo que foi noticiado, o juiz de primeira instância julgou improcedente esse pedido, dentro de uma fundamentação, dentro do seu critério de entendimento, ele indeferiu o pedido de penhora, alegando, obviamente, a letra da lei de que o salário é impenhorável. Já o Tribunal de Justiça reformou esse entendimento. Então, isso mostra que o critério interpretativo varia de acordo com o magistrado, obviamente fundamentado pelos seus valores, suas ideologias. Isso está no jogo interpretativo do direito. Consequentemente, essa decisão também comporta recurso. Agora, dizer se o recurso terá êxito ou não na instância superior, aí também é um outro capítulo dessa novela. Tá certo. Fábio, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Muito grato. Sempre uma honra. Um grande abraço. Muito obrigado. Professor Dr. Fábio Guarriero, professor da Faculdade Damásio, está explicando para a gente. Então, você viu que penhorar, ele explicou de cara, olha, a princípio o salário é impenhorável. Aí ele lembrou apenas quando a gente deve pensão alimentícia, aí tira do salário. Não é? Mas esse caso específico que ele explicou para a gente, o Tribunal de São Paulo entendeu que passa a ser penhorável. Ele foi lá e penhorou 10% do salário do cidadão. Agora, cabe recurso? Não disse cabe. A pessoa que teve salário penhorado pode ir para a terceira instância, que é o quê? O Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília. Tudo bem?